Dá para imaginar andar pelas ruas brasileiras sem sentir o carro balançando? A coisa é tão séria que nem a melhor suspensão do mundo dá conta desse país. E acredite, em algumas cidades essa realidade é ainda mais presente. Esse ritmo frenético, com certeza, não é para qualquer um se aventurar no volante. Além de enfrentar um trânsito de arrancar os cabelos, os brasileiros possuem um inimigo a mais: os buracos. Os motoristas, verdadeiros acrobatas urbanos, precisam fazer verdadeiros malabarismos para não cair nesses buracos. Fugir dessas armadilhas asfálticas é uma questão de sobrevivência para as rodas, pneus, amortecedores e também para suspensões. E uma coisa que não podemos esquecer é a quantidade de acidentes que isso também pode causar. Muitos motoristas não olham para os retrovisores e acabam tentando fugir, derrubando motoqueiros ou batendo em outros carros também. Segundo a Prefeitura de São Paulo, só nos 3 primeiros meses do ano de 2021, mais de 1 milhão de pedidos da Operação Tapa Buraco foram registrados na cidade. Mas e aí? Só acontece esse tipo de coisa no Brasil? Será que nosso asfalto é de fato o pior do mundo? Então vem comigo, porque eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje. A qualidade do asfalto no Brasil sempre foi um ponto de discussão, chegando a se perguntar se não é melhor uma pista de barro, porque buraco tem em ambas pistas e numa delas não precisa gastar-se tanto. Não é difícil de entender o porquê, considerando que estamos entre os países com as piores condições de asfalto. Uma pesquisa do TCE mostra que os buracos que infestam nossas ruas e estradas não têm relação alguma com a chuva. Em outros lugares, como Nova York, o cenário é completamente diferente. Lá, eles levam em consideração o clima em todas as etapas, desde o projeto até a manutenção das ruas e dos pavimentos. Afinal, eles precisam lidar com um desafio muito maior do que a chuva, que é a neve. A água cai no asfalto, se infiltra e fica acumulada por baixo. Com o tempo, ela congela e se expande, uma reação química e física fenomenal. Quando a água esquenta, porque as condições já começam a chegar no verão, essa água derrete e começa a deformar o asfalto. O jeito é fazer a manutenção, mas mesmo assim, as ruas de Nova York parecem sempre impecáveis, sem deformações e bem diferente do que temos no Brasil. Em Berlim, na Alemanha, a coisa também é um pouco diferente. Eles projetam seus pavimentos para durar durante 20 anos. E para isso ser possível, até construírem pistas específicas para caminhões pesados, eles constroem. Eles se preocupam muito com a compactação do solo e a espessura do asfalto. Com uma manutenção séria e preventiva, os buracos tão comuns por aqui nem têm chance de aparecer pelo lado de lá. Muitos dizem também que no Brasil faltam bons projetos, mas sinceramente, em Tóquio, no Japão, isso não é o mais importante. Outros podem até argumentar que o nosso material é de baixa qualidade, mas isso também não é o principal problema. No Japão, eles seguem à risca os projetos com controle de qualidade bem rigoroso. Utilizam camadas mais espessas de asfalto, algo quase inimaginável no Brasil. Então, mesmo com um subleito de vias superior aos japoneses, a prática do projeto é o que faz a diferença, e nisso nós também negligenciamos. Se você vive no Brasil, com certeza já se deparou com buracos, ondulações, trincas e até crateras no asfalto. Diferente de muitos países, as nossas ruas e estradas estão longe de ser um exemplo de qualidade. O mais incrível é que a gente acaba se acostumando com essa triste verdade, onde é quase impossível não se deparar com alguns probleminhas na pavimentação. Quantas pessoas que repetem o trajeto de ir e voltar para o trabalho todos os dias, até já não decorou os buracos e começa a se posicionar na faixa de uma forma que minimize ao máximo todos esses problemas. Um estudo da Confederação Nacional de Transporte, CNT, mostrou que mais da metade das nossas rodovias estão em situações precárias. De 103 mil quilômetros avaliados,
60 mil quilômetros estavam classificados como regulares, ruins ou péssimos. Isso significa que 58% das nossas estradas estão deixando a desejar e muito. Em São Paulo, a situação é tão crítica que os buracos já viraram até notícia de TV e de rádio. A rádio Band News FM lançou um famoso buracômetro, um projeto que mostra onde estão os buracos na capital e, com a ajuda dos ouvintes, eles marcam num mapa onde eles estão e onde está o problema. E não é à toa, já que os buracos são uma das principais queixas dos paulistanos. O legal é que esse projeto tem ajudado a cidade a tapar os buracos de fato. Depois que o local é divulgado na rádio, a Prefeitura de São Paulo tem recapeado as vias. Só que aí vem o pulo do gato. Essas pavimentações foram feitas para durar entre 8 e 12 anos. Mas acredite se você quiser, algumas já apresentaram problemas apenas 7 meses depois de entregue como concluída. Um baita descaso com a gente, não é mesmo? Então, vamos deixar claro o que atrapalha as nossas viagens e a locomoção no Brasil afora. O asfalto brasileiro não dura porcaria nenhuma, não é mesmo? Isso acontece por uma série de motivos, e eu nem vou mencionar as falcatruas que acontecem aqui por dentro. Primeiro, a gente tá com um atraso de quase 40 anos em comparação com outros países. Um exemplo bem simples é um país que é considerado um dos piores da Europa em tecnologia e avanço, Portugal, que é do mesmo tamanho que o estado de Pernambuco e utiliza técnicas bem modernas para estudar as variações climáticas e os materiais utilizados na construção das estradas. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente ainda usa métodos super antigos. Se já não fosse ruim o bastante, ainda temos que lidar com a falta de fiscalização das obras. Muitas delas são entregues bem abaixo dos padrões mínimos de qualidade, o que faz com que tenhamos que gastar mais grana para corrigir os defeitos. Essas correções podem chegar a custar até 24% do valor total da obra. E vamos ser sinceros, isso era para ser um crime, se é que não é crime, e se não é, deveria ser. E tem mais, com poucas balanças para controlar e fiscalizar o sobrepeso no transporte de cargas, a vida útil dos nossos pavimentos acaba sendo reduzida. Um estudo da CNT mostra que a qualidade ruim dos nossos pavimentos é intensificada pela falta de investimento em manutenção preventiva. Quase 30% das nossas rodovias federais nem têm contrato de manutenção. Muitas das nossas rodovias foram construídas lá nos anos 60 e já ultrapassam o tempo de vida útil previsto no projeto e bem distante disso. E o pior é que nunca receberam uma manutenção adequada sequer. Nas novas rodovias que estão sendo construídas agora, a qualidade de asfalto comparado para as obras é bem ruim e tem piorado a cada ano. O que você não faz ideia é de quem vende isso. Um fator importante nisso tudo e talvez também polêmico é quem fornece o material para essas construções, que se você ainda não sabe quem é, talvez já tenha escutado o nome em algum lugar e você vai se impressionar agora. Felizmente ou infelizmente, só a Petrobras é responsável pelo fornecimento da matéria-prima principal que realiza esse tipo de obra no Brasil. A Petrobras, inclusive, afirma que produz e vende produtos asfálticos de acordo com as especificações da ANP. Mas com essa qualidade ruim das estradas, em 2016, o setor de cargas teve um gasto de mais de 775 milhões de litros de diesel, aumentando os custos em 2,34 bilhões de reais para conseguir fazer os mesmos trajetos. A falta de rodovias de qualidade e capazes de atender a demanda do país dificulta o crescimento dinâmico da nossa economia. Se a gente quiser prosperar, vamos precisar fazer grandes investimentos em transporte e logística para ampliar e diversificar a nossa matriz de transporte. Além disso, precisamos mudar ainda mais a nossa cultura, de aceitar o pouco que nos dão ou só reclamar e não ir atrás de mudanças verdadeiras.
Inclusive, eu te faço um convite para você falar aqui nos comentários qual é a sua cidade e qual é a nota de 0 a 10 que você dá para suas ruas. E se você gosta desse tipo de assunto e de obras grandes, você já deve ter visto o tamanho das máquinas que eles usam. Mas já parou para pensar e se perguntar qual é o combustível capaz de substituir o diesel e continuar levando muito peso nessas obras? Então continua comigo aqui no Fórmula Turbo, que no vídeo que está passando na sua tela, eu falo sobre um grande descobrimento da JCB, uma das líderes em construção. Então não esquece de ver o que os outros inscritos estão falando aqui nos comentários e já aproveita para deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu posto vídeos novos todos os dias, inclusive te vejo no próximo.